O discípulo de Cristo é diferente de todos ao seu redor. O próprio apóstolo Pedro presumiu que, ao verem o nosso comportamento, as pessoas nos perguntariam a razão da nossa esperança, aquilo que nos motiva a viver dessa maneira única. Mas se somos diferentes, no que consiste essa diferença? Será que é a nossa produção cultural exclusiva? Será que são os lugares que nós frequentamos ou os novos hábitos e práticas que adotamos? O que faz de nós um povo diferente? Na oração sacerdotal de João 17, Jesus se refere aos seus discípulos como aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Estar e ao mesmo tempo não pertencer. Esse chamado ao discipulado requer um posicionamento que muitas vezes vai de encontro com o padrão mundano. E Jesus não nos engana, muito pelo contrário. Ele nos garante que, se vivermos desse modo, certamente sofreremos oposição. Mas então, se estamos e não somos daqui, por que parece que hoje os cristãos se adaptam tão bem ao mundo? Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Subcast. E hoje nós temos um episódio muito especial, porque eu tô aqui com uma galeria incrível, que é a galera da Prisma, que tem feito um projeto sensacional. Eu tô muito empolgado para a conversa que a gente vai ter hoje, recomendar um pouco do que eles têm feito. E eu quero passar a palavra para eles, deixar eles se apresentar e um pouquinho do que eles têm feito. Bom, sou Gabriel Pacheco, eu sou daqui de Belo Horizonte, faço teologia e publicidade e propaganda. Aliás, comecei essa semana. E sou editor de vídeo, trabalho como videomaker na minha igreja e faço os vídeos do Prisma e os designs de vez em quando. Você não edita, né? Você destrói, mas foi humilde da sua parte. Fala, galera, fala Israel, pessoal, muito prazer, é uma alegria enorme estar aqui. Meu nome é João Pedro, eu tenho 24 anos, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais também. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Buritis e eu estou no último ano da faculdade de Medicina. Eu, junto com o Gabriel, junto com mais alguns amigos nossos, a gente faz parte do Prisma, esse projeto aí que Deus nos entregou, falou no nosso coração, que tem sido uma bênção. Tem abençoado muito a gente, temos aprendido muito e temos tido a oportunidade, o privilégio de compartilhar disso com as outras pessoas também. E aproveitando para agradecer a Israel, obrigado demais por essa oportunidade, é uma honra enorme conversar com você e poder conversar com a galera também. Isso, gente, a honra é toda minha. E eu sei que você que está assistindo, que está ouvindo, se já não conhece o Prisma, já está com a sua curiosidade aguçada, porque você viu aí na entrada esse teaserzinho que mostra um pouco do que eles têm feito. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, né, sobre o senhorio de Cristo integral nas nossas vidas, né? Tantas vezes, eu mesmo, na minha própria vida, já tive dificuldade, enquanto estava aprendendo realmente sobre como essa história de redenção é tão gigantesca, tão sensacional, como tudo se encaixa e como eu me encaixo em parte disso. Eu tive dificuldade de enxergar como, né, o senhorio de Cristo se aplicava a todas as áreas da minha vida. E isso é algo muito importante. Eu acho que com a perspectiva, né, dessa grande história, das peças se encaixando, a gente acaba entendendo um pouco melhor do como essa visão dualista de separar, né, a realidade espiritual, né, a redenção do nosso Senhor Jesus, o plano que ele tem para a sua igreja, para essa terra, do que nós fazemos no dia a dia, não só atrapalha completamente o que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer, mas como rouba de nós a experiência de viver como nós devemos viver para fazer o que ele nos mandou fazer, o que é uma coisa absurda. Então, eu queria que a gente começasse agora conversando um pouquinho sobre esse problema do dualismo. Deixa eu passar a palavra para os professores aqui, os mestres, deixar explicar um pouquinho melhor o que é esse lance do dualismo. O dualismo, ele divide aquilo que não dá para ser dividido. Como disse Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana, em todos os domínios da existência humana, sobre os quais Cristo não clame, é meu. Cristo é Senhor sobre tudo. E o dualismo vai enxergar o quê? Que não, que Cristo só é Senhor sobre aquilo que nós chamamos de sagrado, né? Que ele é Senhor, que ele tem algo a dizer somente aquelas áreas da nossa vida que tem a ver com religião, né, como a gente chama. E que aquelas áreas que nós chamamos de secular, ele não tem nada a dizer ali. E essa visão é uma visão mentirosa. Mentirosa porque se nós entendermos que Cristo, ele criou todas as coisas, né? Se nós entendermos que ele exerce o senhorio dele
sobre todas as coisas, o que nos levaria a pensar que existe alguma área da nossa vida sobre a qual ele não demonstra algum tipo de interesse, né? E isso acaba gerando um problema no nosso próprio relacionamento com o Senhor, né? Porque a gente acaba colocando o Senhor nessa caixinha, então, do que acontece nas quatro paredes da igreja, do que acontece dentro de um templo, e o que acontece fora, a gente meio que isola o Senhor dessas partes da nossa vida. E nós precisamos, acho que, entender primeiramente como o Senhor está interessado, né, em cada centímetro quadrado da nossa existência. Né? Nós amamos porque o Senhor primeiramente nos amou. Então, quando a gente tem essa concepção errônea desse amor que é parcial do Senhor, quer dizer, Ele está interessado nas minhas disciplinas espirituais, em quão frequentemente eu tenho ido para a igreja, né, no como está meu devocional, minha vida de oração, o que são todas coisas importantes, né? Não estamos desfazendo da importância disso, mas a nossa vida com o Senhor não termina aí, né? Ela começa no secreto. Um contraste que sempre me deixou muito perplexo foi, né, essa passagem que a gente tem em Amós 5, do versículo 20 em diante ali. O Senhor diz: sinto um imenso desprezo em suas festas religiosas, eu não suporto suas reuniões solenes, né, ou sejam, seus cultos, eu não aceitarei os seus holocaustos, suas ofertas, suas melhores ofertas, tipo, tudo que alguém podia fazer num culto, eles estão fazendo. O Senhor diz: chega de seus ruídos de cânticos de louvor, eu não ouvirei a música de suas harpas. Versículo 24, ao invés disso, eu quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Quer dizer, o que o pessoal estava fazendo aqui dentro desse culto, dentro dessas paredes, é algo lindo, parece um baita de um cultão, mas o problema, o Senhor diz, o que vocês estão fazendo por mim acaba ali. E cadê essa grande inundação de justiça da sociedade? Cadê a aplicação da contemplação do meu caráter que acontece aqui dentro? Por que vocês não têm levado isso para fora? Então aquele coração parcial não era suficiente para o Senhor, por isso que Ele está falando para longe de mim com suas canções. Não é que as canções não são boas, é que só as canções, não é uma entrega completa. E ao mesmo tempo nós temos Provérbios, né, no capítulo 11, no versículo 1, que diz que o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. Outra versão diz que ele se alegra com quase como se fosse um trato justo. Então imagina, o Senhor está sentado no seu alto, sublime trono, na grande sala do trono branco, né, em toda a soberania e poder. E dois homens na terra fizeram um trato feito bacana, eles fizeram uma boa negociação, e o Senhor diz: uau, que legal, que interessante, que justo a negociação desses dois homens. Cara, como que o rolo de dois homens, o negócio de dois homens pode ser importante para o nosso soberano Senhor? E eu fiquei olhando para isso e falei: cara, como que pode então o Senhor não se agradar de um culto e se agradar de dois homens fazendo comércio, de duas pessoas fazendo comércio? Porque, obviamente, o que o Senhor tem para nós e o coração dele, né, não termina para nós numa reunião, não termina para nós num momento de oração, existe algo que acontece, né? Cada esfera desse mundo pertence ao Senhor. Então, como que nós podemos viver amando ao Senhor sem deixar que esse amor acabe, né, nessas reuniões? Porque não é até ali, é a partir dali. O que vocês têm para acrescentar aí? Cara, isso é muito interessante, muito mesmo. Você falou aí de como que a gente tem dificuldade, às vezes, de se enxergar na história, né? Eu tive muito essa dificuldade, muito mesmo. Até porque nós temos uma Bíblia, né, que foi escrita ao longo de milênios, né? Às vezes é difícil a gente enxergar como que a nossa história está conectada com um camarada que estava lá em Ur dos Caldeus, em Abraão, lá milênios atrás, né? O que eu tenho a ver com aquele cara e com a história daquele cara, da nação que veio dele, né, e tudo mais. E às vezes a gente, não tendo essa noção de como que a nossa história se encaixa no todo das Escrituras, às vezes a gente não consegue aplicar tudo isso no nosso dia a dia. E acho que chega nesse ponto exatamente. Que, cara, é muito sutil essa ausência do senhorio de Cristo no nosso dia a dia. Porque a gente, às vezes, está muito confortável com essa questão. Estou indo nos cultos, estou lá louvando ao Senhor de todo o meu coração, e estou frequentando, às vezes, a célula, estou frequentando os encontros dos jovens, faço meu devocional todos os dias, né? Mas, às vezes, é muito sutil isso, a gente esquece um pouquinho do Senhor na hora que a gente pisa para fora do quartinho, né? Pisa para fora da igreja, pisa para fora da célula, né? E, às vezes, fica confinado naquele momento ali. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Por exemplo, eu faço faculdade de medicina, e com todas as experiências que eu tive logo antes do Prisma acontecer,
em que o Senhor começou a falar comigo que eu talvez fosse esse cristão dualista, né? Eu comecei a pensar, cara, como que eu confesso o Senhor Jesus Cristo como Senhor de toda a minha vida e eu tenho a coragem, né, a audácia de não refletir sobre todas as coisas que eu penso através da lente das Escrituras, né? Tem uma frase muito boa, que inclusive a gente já postou, ou se a gente não postou ainda, a gente vai postar no Prisma, do Schaeffer, Francis Schaeffer. A gente vai falar muito dele aqui ainda. Ele é muito importante para a gente do Prisma. De que se eu mantenho alguma área da minha vida autônoma, ou seja, em que somente eu mando nela, eu não coloco ela debaixo do senhorio de Cristo, eu não estou só me enganando, eu estou enganando as pessoas com quem eu estou conversando também. Porque eu confesso o Senhor como aquele que me salvou, me limpou, e eu mantenho uma área da minha vida em que o Senhor não tem nada para dizer, né? Isso é uma inconsistência, né? Uma incoerência. Então eu fiquei assim, caramba, e agora? O que eu vou arrumar, né? Porque eu comecei a perceber que as minhas opiniões sobre a própria medicina, que é a minha faculdade, economia, política, cultura, né? Eu não estava olhando para essas coisas com os óculos das Escrituras, né? Eu não tinha uma lente do cristianismo olhando para essas coisas. Elas estavam autônomas na minha vida, né? E, cara, como que a gente faz isso o tempo inteiro? E às vezes a gente não percebe isso, né? Então, eu precisei que o Senhor me desse um clique com relação a isso, né? E começasse realmente a perceber, olha só, eu estou confessando o Senhor como o Senhor sobre tudo na minha vida, mas eu continuo pensando algumas coisas, tendo algumas atitudes, né, que estão ausentes, né, das Escrituras. E, cara, isso entra, assim, diretamente na prática da nossa vida, diretamente. Porque, poxa, você vai conversar hoje, a efervescência hoje de alguns assuntos, política, ideologias, cultura, isso você conversa o tempo todo, né, com as outras pessoas, né, seja na faculdade, trabalho, em casa. E como que, às vezes, você compra ideias que foram vendidas para você, que são ideias seculares, né, e você simplesmente repete isso, sem passar pelo crivo das Escrituras, né? Então, é realmente muito comum a gente fazer isso ao longo do nosso dia. Pois é, e isso é muito perigoso, né? Quando o João falou sobre enxergar, né, tudo à nossa volta com a lente das Escrituras, né, algumas pessoas podem até ficar tipo, mas eu não quero enxergar a realidade por uma lente, eu quero enxergar como ela é, né? A verdade é que nós não podemos enxergar a realidade diretamente, né? Nós precisamos de um crivo que nos permite enxergar tudo ao nosso redor, né? E a questão, e isso é o que a gente chama de cosmovisão, né? A cosmovisão, ela precisa ser abrangente, ela precisa ser algo que nos permite enxergar tudo, né? Cosmo, mundo, né? A cosmovisão, ela não pode servir para enxergar só uma hora do seu dia que você para ali para fazer o seu devocional. Ela precisa servir para tudo. E o dualismo desqualifica o cristianismo como uma cosmovisão, por causa disso, né? O cristianismo, ele deixa de ser uma lente que enxerga tudo à nossa volta. E o que acontece? Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito dela, muito famosa. Ele fala, eu creio no cristianismo como eu creio no sol, né? Não porque eu vejo ele, mas porque por causa dele eu posso ver tudo ao meu redor. Uau. Né? O cristianismo, ele permite com que a gente enxergue de uma determinada forma tudo ao nosso redor. Tem o Bonhoeffer, né, que escreveu aquele livro Discipulado, ele fala uma parte lá que é muito interessante, que ele coloca o seguinte: Cristo, ele não é só o mediador entre eu e Deus Pai, ele é o mediador entre todas as coisas, entre eu e todas as coisas. Né? Como assim? Nós entendemos, a partir do relato da queda, que não foi só o relacionamento entre o homem com Deus que se quebrou, né? O primeiro relacionamento que se quebrou foi esse, né? E, consequentemente, todos os outros relacionamentos se quebraram, né? A grande questão é que, por causa da queda, o homem ficou no trono, né? Do coração dele, né? Mas a queda, ela desorganizou todos os nossos amores e, consequentemente, ela rompeu com todos os nossos relacionamentos. Então, quando Cristo vem realizar a redenção dele, ele não vem só juntar um relacionamento. Ele junta todos os relacionamentos. Ele une novamente
o nosso relacionamento com as pessoas, ele une o nosso relacionamento com nós mesmos, ele une o relacionamento com a criação, com a forma como nós enxergamos as coisas belas ou feias, com a forma como nós julgamos as coisas certas ou erradas, com a forma como nós julgamos as coisas justas ou injustas. Ele conserta todas as coisas, né? Eu vi uma pregação do Igor Miguel esses dias, esse domingo agora, dele falando que a igreja, ela é a consequência imediata, né, da reconciliação, né? Se Jesus estabeleceu paz entre mim e Deus, né, consequentemente, ele estabeleceu paz entre mim e todas as outras coisas, né? E a igreja, a comunidade, é aquilo que é o produto imediato, né, o produto consequente. Então, assim, se foi o homem todo que caiu, a redenção também tem que ser para o homem todo, né? Se foi todas as áreas da nossa vida que foram corrompidas por causa da queda, a gente não pode pensar que a redenção é só para uma horinha do nosso quarto fazendo devocional, né? Como você falou, vem dali, mas ela tem que fluir para toda a nossa vida. Para fora, é impressionante. E se a gente vê essa perspectiva tão nitidamente na Escritura, na igreja primitiva, até ali nas epístolas, né, tem a famosa passagem de Colossenses 3:23, que tudo que nós fazemos, temos que fazer como para o Senhor e não para os homens. Então existia essa visão que não, agora tudo que eu faço é para o Senhor, porque eu pertenço incompleto ao Senhor, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, então tudo no tocante à minha vida pertence a Ele. Eu mencionei mais cedo essa concepção errônea de que o Senhor está parcialmente interessado, que Ele me ama parcialmente, e nós acabamos pensando isso quando a gente pensa que o Senhor está só interessado, né, naquele tempinho que damos para Ele, ou em como exercemos as disciplinas espirituais. E se amamos porque Ele primeiro nos amou, quando eu tenho esse conceito do amor do Senhor, eu só consigo amar Ele de volta parcialmente também. Então eu começo a tirar o Senhor das partes, né, do meu dia a dia, do meu trabalho, enquanto essa não é a visão bíblica. E quando isso acontece, quando eu estou fazendo as coisas para o Senhor, nós precisamos lembrar que nós não somos chamados para dar testemunha de Jesus, o Senhor Jesus nos chamou para ser sua testemunha. Então ser testemunha é diferente de dar testemunho. Quando eu estou sendo testemunha, tudo que eu faço testemunha a Cristo. Então, consequentemente, todas as áreas da minha vida têm que testemunhar a Cristo. É por isso que nós temos tantos avisos a respeito de nossa excelência, no que é comamos, que é bebamos. Fazemos isso para a glória de Jesus, porque agora somos testemunhas, né? Não estamos só dando testemunho. Então, isso é algo importante da gente entender, né? A nossa vida com o Senhor, ela não está limitada a uma reunião. E ela não termina no secreto, mas começa no secreto, né? E só assim, acho que só a gente tendo essa mentalidade, a gente consegue de verdade exercer a grande comissão, né? Porque nós somos chamados para ganhar esse mundo, não tem conversa. O negócio da família é dominação global. Nós queremos estender o amor de Jesus para os nossos irmãos e irmãs que ainda não escutaram dele. Então, eu gostei do que você falou mais cedo, João, que quando a gente não confia todas as horas da nossa vida para Jesus, a gente não está só nos enganando, estamos enganando os outros também. Eu acho que não só enganamos os outros por talvez dar uma ideia que não é verdadeira, mas muitas vezes privando essas pessoas de serem alcançadas pelo amor de Jesus nas simples coisas, né, que fazemos. Algo muito interessante do vídeo que eu vou recomendar aqui para o pessoal assistir sobre o senhorio de Cristo do Efeito Prisma, né, que se, né, mesmo escutando o podcast, aproveita, né, se você ainda não segue eles no Instagram, @Efeito Prisma, e no YouTube também, Efeito Prisma, você tem que ficar de olho no material que esse pessoal tem postado, porque é, tipo, incrível, né, mas assista esse primeiro vídeo depois, você vai ver um pouquinho sobre isso. A gente acaba achando, então, que Deus está interessado, né, nessa parte da igreja local e que os pastores, então, ministros de louvor são as pessoas que precisam viver seriamente com Deus. E isso não é algo de hoje em dia, né? A gente já vê isso com Moisés, em Êxodo, não lembro se é em Êxodo 18, que o Senhor já fala com Moisés e fala: ei, você prepara todo o povo, né, que eu quero falar para todo o povo ouvir. Mas quando o povo vê, né, a fumaça, o povo vê os trovões, os zumbis, eles dizem: Moisés, vai você e fala com o Senhor e diz pra gente que ele tem que ouvir. Ou seja, não vai você viver essa vida com esse padrão de santidade, de entrega, né, de integralmente entregar a sua vida para o Senhor, e diz para nós, né, o que ele tem para dizer para você. E muitas vezes nós nos comportamos desse jeito, pensando: não, essas pessoas então entregam suas vidas para o Senhor, e a gente quase que terceiriza a responsabilidade de andar com Cristo, né? Eu não sei, eu sou filho de pastor, então eu cresci escutando a pergunta:
Você sente muita pressão por ser filho de pastor? E minha resposta sempre foi, olha, eu tenho que lidar primeiro com uma pressão muito mais alta de ser filho de Deus, o que Exato. todos nós somos. Então eu não sei de onde vem essa terceirização de, então quem é integralmente no ministério, né, é quem tem que viver dessa maneira, quando o ministério é ministrar ao Senhor de onde Ele nos chamou para ministrar. Então eu acho interessante que a primeira noção do sacerdócio, né, bíblico é lavrar e cuidar, tend and keep no inglês, que era jardinagem, né? Esse foi o primeiro ministério, era Adão cuidar do Éden. Então nós vemos essas palavras aparecendo de novo e nós precisamos entender que tudo pertence a Jesus. E se tudo pertence a Jesus, né? Tudo que somos e tudo que fazemos, nós precisamos viver dessa maneira, queimando em amor por Ele. É algo, né, fenomenal. Cara, tem um termo hoje que é muito falado, né, sobre a igreja missional, né? Não só uma igreja missionária, né, que envia missionários, talvez para missões transculturais, né, para outros países, mas a igreja missional, né, que ela está envolvida com a missão o tempo inteiro, né? E quando a gente fala de igreja missional, a gente não pode fugir de modo algum do testemunho que a igreja é, né? E quando a gente vai fazer os nossos evangelismos, né, às vezes faz o evangelismo de rua e tudo mais, que assim é fantástico, às vezes a gente esquece, né, que a gente está adotando talvez alguns métodos de evangelismo, mas que por trás desse método, né, que a gente às vezes adota e que é válido, tem o nosso testemunho de vida mesmo, que é o quê? Quando você pregar o evangelho para alguém, cara, a primeira coisa que o camarada vai fazer, se ele te conhece, é olhar para a sua vida. Porque se ele olha para a sua vida e vê alguns comportamentos que não condizem com aquilo que você pregou para ele, o cara vai pensar o quê? Pô, nem ele mesmo que está pregando para mim acredita nisso que ele está falando, né? Então, a primeira coisa que o cara vai fazer é olhar para a sua vida, né? E o Schaeffer, né, citando o Schaeffer de novo, ele fala de uma pré-evangelização. Quando a gente vai fazer essa pré-evangelização, ou seja, você convive com aquele amigo seu, com aquela amiga sua, com um familiar e tal, cara, a sua vida, os seus atos, né, que a pessoa vai enxergando ao longo do tempo, ele, na hora que culminar, naquele momento da pregação do evangelho, que a pessoa entender qual que é o plano de redenção, aquilo que ela viu da sua vida antes, vai comunicar e vai fazer com que aquela mensagem do evangelho que você pregou para ela se torne crível, né? Ou seja, olha só, a pregação desse cara que ele está falando para mim, realmente fez alguma coisa na vida dele, né? Teve um impacto na vida dele, e ele foi transformado por isso, né? Então, a escolha, né, por essa pré-evangelização, ela não é uma escolha fácil, né? E a gente tem que entender que a gente está o tempo todo, né, dando testemunho. E quando a gente enxerga ali na palavra de Deus que a igreja é coluna e baluarte da verdade, cara, isso deve dar um temor enorme no nosso coração. Olha só, a gente ser o estandarte, né, portar a bandeira do evangelho no mundo, é uma coisa assim que, se você parar para pensar, deve te dar aquele frio na barriga, cara, né? Aquela coisa que, caramba, né? Eu fui salvo por uma mensagem e agora eu recebi a missão de propagá-la, né? E ser coluna e baluarte da verdade é algo muito sério, né? Por quê? Hoje a gente enxerga o mundo, né, através de Jesus Cristo, e isso é a verdade sobre o mundo, né? Essa é a verdadeira história do mundo. A responsabilidade de levar isso para outras pessoas deve impactar completamente na nossa vida, né, em todas as áreas. Isso é essencial na hora que a gente cumpre o mandato da grande comissão, né? Porque o mandato não é só o id, simplesmente sair da igreja. A gente tem o pregar o evangelho, fazer discípulos, né? E no discipulado, esse discipulado não é pontual, ele é ao longo do tempo, né? Ele é feito dentro das quatro paredes da igreja, mas ele também é feito fora, né? E nesse ato de discipulado, a gente tem que ser condizente com aquilo que a gente professa, com aquilo que a gente crê o tempo todo, né? Então, isso tem tudo a ver com a grande comissão e com o mandato cultural que você falou aí lá de Gênesis 1. Sim, e tem até aquela frase do Huckmacher, o que o Marcos Almeida canta, né, que resume isso muito bem, né, que Cristo, ele não morreu para tornar cristãs mais pessoas apenas, né? Ele não veio só para instituir uma religião e ponto, acabou. Não, isso não basta, né? A obra dele é
muito maior do que isso. Ele morreu para que nós pudéssemos ser plenamente humanos, como ele escreve, vivendo em amor e liberdade, né? E essa questão, ser plenamente humano, né? Nós somos seres humanos que foram totalmente redimidos, né? Totalmente, quando eu falo totalmente redimidos, eu não estou falando que a redenção acabou e que nós não pecamos mais, não é isso que eu estou falando. Estou me referindo a uma redenção que alcança todas as áreas da vida, né? É uma redenção que ela não fica limitada a, como nós falamos, esse devocional. Toda a nossa vida, ela é bela, né? A vida do cristão tem que ser algo verdadeiro e belo. O mundo precisa olhar para a nossa vida e falar, pô, isso é bonito, né? Isso é verdadeiro, né? Isso que ele prega condiz com o que ele vive. Uau, isso é tão verdade. E se nós pararmos para pensar, isso é tão mais eficiente, porque acho que às vezes a gente fica com a ideia errada do que um cristão cheio do Espírito Santo, né, como que isso acontece praticamente, né, na sociedade. Então, às vezes a gente tem ideia, não, um cara chegar no trabalho cheio do Espírito Santo, ele vai chegar chutando a porta, né, soltando as rajadadas de mistério, orando em línguas, profetizando, mas isso pode assustar umas pessoas, né? A gente às vezes esquece da simplicidade que é Deus conosco. Cara, quando a gente acordou hoje de manhã, Deus estava presente no quarto, porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, né? E Deus não entrega seu Espírito por medida, porque seu Espírito não é algo, né? Ele é alguém. E nós estamos aqui, gravando essa conversa naturalmente, casualmente, né? De boa, com Deus presente em cada um de nós. Então, nós fomos tão feitos para isso que às vezes a gente até esquece que a gente tem Deus dentro de nós. Às vezes a gente até esquece que isso faz parte da nossa vida. Então, o que eu estou dizendo, existe uma simplicidade, mas que isso não tira, né, a verdade, o peso do que está acontecendo. Então, quando eu chego no meu trabalho, eu não preciso chegar subindo na mesa, chutando porta, mas se eu chego no meu trabalho e minha vida de fato pertence a Cristo, então eu chego naquele lugar com a simples sensibilidade, né, de deixar o senhorio dele regir a minha vida. E às vezes eu vou ter aquela pequena sensação de, cara, eu passei, dei bom dia, perguntei como que um dos meus colegas ali de trabalho estava se sentindo, e foi aquele, não, tudo bem, mas eu tenho aquela impressão, não, eu vou voltar a conversar, será que tá tudo bem mesmo? Eu chego, cara, como é que você tá de verdade? E às vezes é só uma conversinha assim, que ninguém mais parou para dar atenção, mas o Espírito Santo sabe que ele precisa de atenção. E você naquele ambiente de casualmente poder dar atenção, poder ajudar, isso é ser cheio de Espírito Santo no ambiente de trabalho. Né? Às vezes é com pessoas pisando em você e você só devolvendo o amor que você tem, que você recebe de Jesus, que choca o mundo e fala, cara, como que ele só recebe pancada e só devolve amor? E as pessoas vão chegar e te fazer a pergunta, qual que é o teu problema? O que tem, né, com você? E eu lembro que eu estava no ensino médio quando o Senhor me confrontou a respeito do meu dualismo, de que eu estava pensando, não, cara, não vejo hora de ir embora aqui, porque eu quero estudar teologia, não vejo hora de dar o pé do ensino médio, porque eu quero conhecer o Senhor melhor, eu quero ser mais próximo do Senhor. E eu lembro que um dia o Senhor, nessa hora que eu estava na escola pensando isso, né, eu tipo, de saco cheio, nossa, não aguento mais. O Senhor falou, cara, quem disse que você precisa esperar, né, para ser mais próximo de mim? Ele falou, não te ocorre que fui eu que te trouxe para cá e que existe um propósito no hoje, não só no amanhã que você sonha? E o Senhor começou a me fazer perceber como eu estava negligenciando o tempo que eu tinha dentro daquela escola, que aquilo ali não era só uma sala de aula, era um campo missionário. Então eu falei, Senhor, muda o meu viver, eu quero então caminhar desse jeito que o Senhor está pensando. E eu comecei a enxergar como o Senhor cabia em cada um daqueles dias, né, letivos, e eu comecei a realmente tentar viver dessa maneira, onde o Senhor era o meu Senhor, né, independente de onde eu estava. E cara, eu vivi algo que foi muito encorajador para mim. Eu ainda lembro dessa história até hoje e eu tenho buscado viver dessa maneira, mas foi um episódio muito marcante, porque um dia um cara chegou para mim e ele falou, Israel, eu quero aceitar Jesus. E eu fiquei tipo, tá, né, o peixe pulando dentro do barco. Eu nunca sentei para pregar para ele, eu nunca sentei para tentar convencer ele do cristianismo, mas ele chegou e queria aceitar Jesus. Eu perguntei, cara, por que você está me dizendo isso? Ele falou, faz 2 anos que eu estudo com você, eu sei que sua vida teve seus altos e baixos, mas por algum motivo que eu não sei explicar, você entra nessa sala de aula todo dia com o mesmo sorriso. Ele falou, eu preciso de algo real, eu tô cansado de batalhar por significado na minha vida, eu só me afundo nesse buraco. Ele falou, eu preciso de algo real, eu preciso do seu Jesus. Eu nunca sentei para conversar com o cara, mas algo no jeito que eu estava vivendo a vida simplesmente testemunhou para ele, aquele pré-evangelismo que você falou. Ele nem esperou, a gente orou ali na hora, ele aceitou Jesus, mas aquilo chamou minha atenção. Cara, o que pode acontecer se eu deixo o Senhor ser Senhor
sobre tudo que eu tenho, tudo que sou e tudo que eu faço, né? Não só eu vou queimar em amor para ele, mas eu acredito que esse amor é contagiante. E nós somos chamados para viver dessa maneira. Então nós precisamos entender, né, que o Senhor é Senhor sobre tudo e todas as áreas da nossa vida. E mudando a nossa perspectiva, a gente pode exercer isso. E eu queria perguntar aí o que vocês têm aí para a gente dar já caminhando para a nossa conclusão, né, sobre isso, sobre essa praticidade, então, de viver plenamente para Jesus, né, como que eu posso combater esse dualismo na minha mente, na minha perspectiva, e realmente viver para ele integralmente? Então, Paulo, lá em Romanos 10:9, né, ele escreve que se a gente confessar com a nossa boca que Cristo é Senhor, seremos salvos. E a gente repete muito isso, às vezes até em evangelismo, né, pensando que simplesmente você falar uma palavra, você está salvo, né? E nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que ser cristão não é simplesmente falar uma coisa da boca para fora. Mas por que Paulo fala que se a gente falar, a gente será salvo? Vamos olhar o contexto da época, né? Porque lá no Império Romano, quem era senhor era o César. A palavra César é a palavra em latim para Kyrios, do grego, que é senhor, né? Então o César ele deveria ser declarado como senhor. Os cristãos não eram perseguidos por causa de uma religião que eles tinham específica. Não, o Império Romano tinha milhares de religiões, né? A questão é que a religião dos cristãos incomodava, porque era a única religião que falava, não, só há um Senhor, e ele não é o César, ele é Jesus, né? Então, o que Paulo está escrevendo é o seguinte: se você falar que Jesus é Senhor, nesse contexto, você está assinando sua sentença de morte, entendeu? Eu não tenho dúvida que você se converteu, eu não tenho dúvida que você é salvo. Ninguém é louco de falar um trem desse naquele contexto. Mas o nosso contexto é diferente, né? Aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos, a gente não está assim, né? A gente não sofre essa perseguição, né? Se a gente falar que a gente é cristão, pode ser que a gente seja zombado em algum momento, mas a gente não vai ser morto, né? A gente não vai ser morto. Então, o nosso esforço, a coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: o confessar Cristo como Senhor é olhar mesmo para cada área da nossa vida, né? Olhar para os nossos relacionamentos, né? Olhar para as nossas finanças, não sei, olhar para o nosso trabalho, olhar para a forma como nós agimos, julgamos, pensamos, tudo, né? Tudo. E pensar, e nos perguntar, será que Cristo está sendo o Senhor aqui? Né? Será que Cristo está sendo o Senhor aqui? E isso implica tudo, isso é muito mais abrangente do que a gente consegue imaginar, né? Foi Cristo que criou os relacionamentos econômicos, foi Cristo que criou os relacionamentos, né, nem sei, estéticos, entendeu? Os relacionamentos psicológicos, vamos dizer assim, sei lá. Nós nos relacionamos com essas coisas no nosso dia a dia. E existe uma forma correta de se fazer isso, né? Existe algo que é justo, né? Um exemplo que eu gosto de dar, que é bem prático, tá? É que a criação de Deus, ela é harmônica, né? Ele criou a criação com... criou a criação. Ele fez a criação dele com vários aspectos que são harmônicos, né? É por isso o nome Prisma, o nosso projeto chama Prisma por causa disso, né? Porque Cristo possui uma única vontade que quando ela atravessa esse prisma, né, da realidade, esse prisma da criação, ela se manifesta em vários lugares, né? Existe uma vontade de Deus para a economia, existe uma vontade de Deus para a estética, existe uma vontade de Deus para, sei lá, para tudo, né? Então, por exemplo, se ela é harmônica e nós estamos lidando com dois aspectos e eles estão conflituosos, é porque nós estamos fazendo eles da maneira errada. Por exemplo, eu tenho uma empresa, entendeu? Eu tenho uma empresa e eu estou lidando com o aspecto econômico e a forma como eu estou lidando com o aspecto econômico vai contra o aspecto da justiça, entendeu? Enquanto eu estou aqui lidando com o aspecto econômico, eu estou causando injustiça. Isso quer dizer que o aspecto econômico está errado, porque a criação é harmônica. Se um aspecto está sendo feito de uma forma, de tal forma que outros aspectos estão sendo transgredidos, é porque nós estamos fazendo da maneira errada, né? Então, não é algo fácil, não é algo que tem uma resposta pronta ali. Para você ver como você vai mexer no aspecto econômico, siga todos esses passos. Não é assim que funciona.
Existe um exercício que nós temos que fazer de estudar, de meditar na palavra de Deus, para entender a vontade de Deus para aquela área, né? Mas existe uma vontade, né? E isso que a gente não pode ir contra. Eu gosto o que você falou sobre harmonia, é a frase de Irineu, se não me engano, que a glória de Deus é o ser humano completamente vivo, né? E nessa harmonia, entender que a obra de Deus é harmônica. Então, verdade que você falou mais cedo, antes de passar a palavra para você, João, concordando com o Gabriel, disse tão interessante porque Jesus bateu tanto nessa atitude da boca para fora, né? Ele disse para os fariseus, não, foi a respeito de vocês que Isaías profetizou, esse povo me honra com os lábios, então declara, né, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. De novo, né, da boca para fora não é uma entrega integral, né? Tem que partir do coração, né? E ser um cristão, ser como Cristo, caminhar com Cristo é muito mais do que declarações da boca para fora, né? Um estilo de vida vai acompanhar, né, essas palavras, se elas forem sinceras. Então, nosso coração tem que, de fato, pertencer a Cristo e isso vai mudar tudo que temos, somos e fazemos. É uma entrega radical. Eu acho que às vezes a gente não mede o peso de entregar a vida para Cristo, de desistir da vida, né? Porque muitas vezes, né, na igreja primitiva, até o caso que você falou, né, dentro da igreja humana, é interessante porque era externamente visível que a escolha era radical. Minha vida acabou para mim, porque no momento que eu faço essa decisão, né, eu estou sendo perseguido. E hoje, muitas vezes, a gente não sente esse mesmo peso, porque a gente entrega a vida para Jesus num dia, no outro a gente vai para a escola trabalhar e tá tudo bem. A gente tem essa liberdade de acreditar no que a gente quer. Mas quando entregamos a vida para Jesus, a vida não pertence mais a nós, a vida é dele. Então todas as áreas são também. Então é muito fácil a gente cair nesse engano dualista de não, eu entrego minha vida para Jesus, mas eu ainda vou, né, a área de relacionamentos da minha vida ainda sou eu que vou pensar, ou financeira, ou emocional, e se eu estou segurando algo, eu ainda não entreguei completamente. Então não tem como entregar a minha vida para Jesus se eu reservo aspectos da minha vida para mim mesmo. Então, passando para você, João. Cara, é exatamente isso. E você usou uma palavra que eu acho que é, assim, crucial para a gente entender isso. Você falou que a vida em Cristo, ela é real. Essa palavra realidade, inclusive, foi a palavra que mais me chocou na hora que eu entendi tudo isso, que foi que talvez o meu cristianismo, que eu estava crendo, ele talvez fosse algo meio etéreo, meio flutuando, assim, sabe? Que não tinha nada a comunicar para a minha realidade, sabe? E na hora que eu me deparei com isso, eu me assustei com isso e realmente comecei a orar, falar, Pai, eu criei no Senhor, o Senhor me salvou, redimiu meu coração, redirecionou o meu coração que estava morto em pecado, né? Mas agora eu estou me vendo como um cristão cuja realidade que está no Senhor está meio no ar, assim, né? E nesse momento que entra a palavra realidade, a gente tem que entender que o Senhor, ele é muito mais real do que a gente enxerga, né? O Senhor é mais real que o violão que eu tenho ali, ele é mais real que esse óculos, ele é mais real que tudo, né? Então, a gente enxergar que essa realidade de Deus na nossa vida, na história, é algo que realmente muda uma chavinha, que inclusive foi a crise de fé do Francis Schaeffer, que chegou um momento em que ele percebeu que ele era pastor, tinha feito teologia, né? Mas ainda assim tinha muitas coisas da vida dele a qual Cristo não comunicava nada, né? E este processo, igual o Gabriel falou, é um processo intencional, né? Um momento, em todo tempo, a gente vê tanto Jesus nos evangelhos quanto nas cartas, no colégio apostólico, tudo mais, eles falando que esse processo, né, de santificação, a gente só consegue fazer ele por causa do Espírito Santo. Mas ele tem uma parte intencional também, né, que é o quê? A gente renovar a nossa mente, né? Romanos 12. A gente precisa passar por um processo de renovação de mente, né? E essa renovação de mente exige que a gente pegue as escrituras e faça uma análise intencional da nossa vida. E quando eu fui confrontado com isso, eu literalmente peguei um caderninho e fui escrevendo as partes da minha vida que estavam, assim, incoerentes com a fé que eu professava ter, sabe? E assim, foi chocante mesmo, sabe? A forma como eu, às vezes, não enxergava pontos cruciais da minha vida através das lentes do cristianismo, sabe? E esse processo intencional vai transformando a gente, renovando a mente.
E aí, o Gabriel também falou uma coisa muito interessante sobre como a gente faz isso na prática, né? E que não é uma coisa simples de fazer. Às vezes a gente, poxa vida, a gente se dá de cara com isso, mas e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou enxergar política, economia, estética? Tá, mas onde está essa resposta, né? Como o Gabriel falou, essa resposta está sim nas Escrituras. Mas a gente precisa fazer o exercício de meditar naquilo ali, ler aquilo ali, enxergar aquilo ali, pedir auxílio ao Espírito Santo, para a gente enxergar qual é a vontade do Senhor para a estética, para o belo. Qual é o conceito de belo para o Senhor? Qual que é o conceito de justiça para o Senhor? Qual que é o conceito, por exemplo, de o que é o ser humano para o Senhor, né? Eu gosto muito, minha namorada é psicóloga. Se ela estiver ouvindo isso, beijo, amor. Psicóloga, ela está se formando para ser psicóloga. E, cara, ela se dá de frente para muitas teorias psicológicas que, por exemplo, vão adotar uma antropologia, ou seja, uma visão de ser humano que é totalmente incondizente com as Escrituras. Dando um exemplo, um ser humano, uma determinada escola de psicologia adota a ideia de que o ser humano nasce bom. Nós sabemos que o ser humano não nasce bom. O ser humano já nasce caído em pecado, né? Então, a gente precisa, isso tem que te dar o clique e falar assim, olha só, vamos supor, eu estudo psicologia, e eu estou adotando uma escola que diz que o homem nasce bom, mas eu sei que o homem não nasce bom. O Espírito Santo dá esse testemunho no meu coração. Então, esse é um exemplo que a gente pode ver de como isso se aplica no nosso dia a dia, né? Outro exemplo, você é um advogado, né? Ou então você está estudando direito, para se tornar um advogado, um jurista, um juiz, né? Qual que é o conceito de justiça para o Senhor? Né? Na hora que você chegar lá na faculdade, você vai ver um monte de conceito de justiça, né? Várias pessoas pensaram sobre isso, mas existe uma verdade, né? Uma realidade. Essa verdade repousa no Senhor, né? Qual que é o conceito bíblico de justiça, né? Isso você vai aplicar diretamente na sua vida como advogado, né? E isso vale para todas as áreas, né? Na hora que a gente se depara com alguns autores que vêm falando sobre isso, e aí fica a dica, a gente já falou do Francis Schaeffer, o Gabriel já citou o Huckmacher, que é o holandês, historiador da arte, fantástico, escreveu livros sobre aplicações bíblicas da arte, né? Como que a gente aplica isso na hora que a gente vai ver uma pintura, ver uma escultura, e como que eu enxergo o belo nisso? O que é o belo para o Senhor, né? Então, não é uma tarefa simples, né? Mas existem gigantes já que perceberam isso. Isso remonta a Agostinho, Calvino, vários outros pais da igreja também, e mais recentemente caras como Hermann Doivert, também, que fica a dica aí também, que estão escrevendo sobre isso e dão um auxílio para a gente, né? Como que a gente vai começar a aplicar isso na nossa prática de vida, né? Então, precisa ser um exercício intencional. A gente precisa pegar e fazer uma revisão da nossa vida mesmo. Se necessário, pega o caderninho. Foi assim, eu agradeço a Deus por ter me dado esse clique, porque mudou completamente a minha forma de enxergar a realidade mesmo. Então, é transformador. Maravilha. Eu acho que esse é o desafio para cada um de nós, realmente, né, entregar tudo que tomamos, tudo que temos e tudo que somos para o Senhor Jesus e deixar Ele ser Senhor sobre tudo, então, e viver de acordo com essa perspectiva, né, onde nós não somos mais cada um de nós no comando, mas Ele. E assim poder exercer essa grande comissão tão importante, né, que vale lembrete, não é grande sugestão. O Senhor diz, né, que a Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, que é uma conjunção, né, que está conectando a próxima coisa que Ele vai dizer com toda a autoridade que Ele tem, né, portanto, vão. Então, nós temos um trabalho importante a fazer que não é opcional e precisamos fazer isso com uma perspectiva correta, que não reserva, nem cancela, nem atrasa como que devemos viver essa vida. Então, obrigado por esse tempo aí, pessoal, e galera, não se esqueçam de checar, né, o canal do Efeito Prisma, siga eles no Instagram, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, porque demais, e nós precisamos realmente entrar nesse lugar como igreja, e cada um de nós queremos ser como Cristo, andar dessa maneira. Então, né, deixe lá seu suporte. E, Gabriel, mais alguma coisa aí pra gente acabar? Mano, não. Eu agradeço muito aí a oportunidade, viu, velho? Sensacional.
Maravilha. Eu que agradeço por vocês dividirem um pouquinho do seu tempo, né? Muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal vai querer ver mais de vocês, então quem sabe a gente já não vai pensando num próximo vídeo aí. Mas muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês e Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo.